Vai fazer no Instagram e ou só no Facebook? No Instagram teria que pôr o celular. Né? Ah, vai no Face mesmo. Começou já? É isso aí. Já apareceu aqui. Quem tem privilégios no Brasil? Quem? Você é um privilegiado do Brasil? Nem um pouco. Por que não? Só porque você não tem ninguém para fazer porque o café? Eu faço parte da você? Classe trabalhadora. Só porque você não tem ninguém para fazer o café para você? Você não é privilegiado? Não. Vai começar? Começou? Estamos no ar. Piu! Bosta. Está ao vivo mais um programa Agora Podcast. Com o André Bonner. Não, pô, mano, tanta gente, velho, que passou por lá. Hoje... Esse é o André Vac. Nossa, aquela cara de Drácula que ele tem, parece um monstro. Aquele lá parece um morcegão, um vampirão mesmo. É, juntar ele, a Carmen Lúcia e o Michel Temer, vira... Hotel Transilvânia. Tinha um filme antigo, mano, não vou lembrar o nome dele agora. Nosferatu? Não, é antigo assim, década de 80. Meu pai tinha um pedaço de uma fita lá, mano. Depois a gente gravou por cima os negócios lá, ficou só a metade. Puta, acho que era a dança das cadeiras, negócio assim. Que era muito louco. Mas apareciam uns caras lá, mano, igualzinho o Temer e a Carmen Lúcia. Eles podiam casar, né? Ia virar o casal Transilvânia, tá ligado? Ah, sim. É o casal Drácula. O casal vampirão. Então, André Magia. Mas e aí, mano, como que você tá? André Magia Guedes. Mais um dia ou menos um? Hã? Mais um dia ou menos um? Menos um, contagem regressiva. Para a honra e glória. Salve. Tô assim, por causa do coronavírus. É. Não quero nada de Fala um contato. português bem claro, né? Não pode. Senão persegue a gente. Queria sandálias, que é o lugar onde pisas... O André não é mais o mesmo. É, o lugar onde tu pisas é santo. Queria sandálias. Mas é isso aí, estamos começando mais um episódio do Agora Podcast, episódio de número 10. 10. Parabéns, Igor, por ter chegado até aqui. Obrigado. Que dia é hoje? É dia 2 de abril? Faz já uns 2 meses que a gente começou, né? Exato. Isso aí. Vamos aí, vamos caminhando. Meu nome é André, mais conhecido como Maicão. Caio Igor, conhecido como presidente, né? Ou Android. Presidente, por favor. Eu sou Ítalo Tetão. Ítalo Tetão. Isso aí. Eu vou arranjar um apelido mais legal pra chefe. você. É o nosso chefe. Gostei. É o chefe. E aí, chefe? Não, tô brincando, pô. Isso. E tá começando aí, né? Vamos nessa. Hoje a gente vai tratar um assunto não é polêmico. Ele não é polêmico, mas ele é desesperador. É um assunto, acho que necessário as pessoas compreenderem melhor, né? Tipo, traremos informações que muita gente não para pra pensar no dia a dia. Um pouco de informação, né? Exato. Fala aí, o que acontece? O que acontece é que nós temos burocratas, né? Que fingem ser o quê? Gente que trabalha, né? Autoridade. Em prol da nação para proteger a Constituição, né? Mas, na verdade, são um bando de aproveitadores, né? Bando de faz nada. Autoritários, né? E o que mais eu posso falar? É disso para baixo, né? É, uma casta, né? Que vive às custas dos outros. Os intocáveis, que... Lobistas também eles são. Sim. Eles fazem lobby para as oligarquias mundiais. Para implantar a agenda deles aqui dentro do país. Quem são eles, Igor? Presidente. Seriam os políticos? Os maiores privilegiados do Brasil? Responda você que está nos assistindo. Esses políticos são um bando de imbecis, na grande realidade. Mas eu tenho certeza que se a gente fizesse uma enquete
Quem são os quem maiores são os privilegiados? maiores privilegiados? Cara, a galera ia cair matando. É senador, é deputado, é presidente. E não é. São Não é. também. É uma casta privilegiada. É a segunda. Mas talvez a terceira. Talvez a terceira. Talvez a terceira. São o quê? Os nossos desembargadores, juízes, promotores. Sua maioria não trabalham, mas. Ah, sim. Tem juiz aí que eu conheço que nem faculdade não tem. Então. É verdade. Por que na ele Corte teve? Suprema, Um padrinho para Não, puxar na, ele. na verdade, entendeu? ele tem a faculdade comprada, sabe? Uhum. Compra tudo. A prova da AB lá, Do AB, né? É. o OAB, entendeu? E assim vai levando. E assim, o que se formou na realidade é uma casta, né? É uma galera que não produz nada pro Brasil, porque assim, as pessoas não precisam entender que quando você tem atividade econômica privada, você tem uma indústria, uma empresa, um comércio, uma prestadora de serviço, você está gerando riqueza para o país, né? Você está movimentando a economia. Agora, quando você tem uma pessoa que recebe do governo, e o que o governo faz? O governo pega a parte dessa riqueza de maneira forçada, que é por imposto, por tributo, etc., e alimenta a sua própria máquina. Sim. Serviços que, entre aspas, são gratuitos. Educação, saúde, segurança, são todos bem porcos. Porcamente oferecido, mas justiça, né? São serviços do governo, que são sustentados com dinheiro expropriado do cidadão através de imposto, de tributação. E quem trabalha no governo não produz nada, né? Ele ganha do que foi produzido pelos outros. Que nem esse pessoal que fica especulando na bolsa também, né? É. Que nem o Dória. O Dória ficou rico desse jeito, entendeu? Fazendo lobby, né? É. Vendendo indicação, contato. Então, jogando na bolsa, entendeu? É capital especulativo que chama, né? Sim, Não é, ao contrário do capital produtivo, né? sim. E quando a gente fala de funcionário público não produz nada, geralmente a pessoa fica até brava, né? A pessoa que trabalha normal, presta um serviço, um professor, um enfermeiro, enfim. Mas esse pessoal, de fato, trabalha, mesmo recebendo do governo, mas é uma atividade ali que está sendo feita que digamos assim, é um salário da categoria, enfim, existe até sindicato para funcionário público. Mas quando você pega um promotor, um desembargador, um juiz, um assessor que ganha 40 mil reais, 30 No mínimo. mil reais, no mínimo. No mínimo. Vamos usar o salário aqui, o salário normal, né? O salário mesmo. O vencimento do cara. 22 mil, 30 mil, tem o teto constitucional, que acho que hoje é 39 mil. Já é um bom salário. Não dá pra viver no Brasil, segundo eles. O que acontece? Você começa a criar uma casta, né? Porque o cara não produz nada, e o que ele produz não se fosse na iniciativa privada, é uma fatia que não seria... Ninguém bancaria. Está fora do mercado, né? O cara ganha muito acima do mercado. Pra nada. E pra nada, exatamente. Eu peguei uma matéria aqui, cara, da revista Piauí. Sou totalmente avesso à revista Piauí, mas essa matéria é muito boa. Onde eles colocam lá um salário de um... Eu não sei se é promotor ou desembargador, eu vou olhar aqui direitinho. Equivale a 13 enfermeiros. Então 13 enfermeiros. Daria 13 para pagar enfermeiros. 13 enfermeiros. Então é aí que está, chama os privilégios da toga, que fala sobre juízes aqui a reportagem. Em 5 anos no Brasil, o custo do judiciário aumentou em 10 bilhões. Em 5 anos, a produção do povo brasileiro, da economia, foi 10 milhões. Foi retirado 10 milhões a mais do que 5 anos atrás para sustentar. Essa matéria aqui, se não me engano, é de agora. Quantos servidores valem um juiz? Um juiz estadual, a gente não está nem falando de STF, recebe em média 33,4 mil por mês. Isso é o triplo do que recebe um oficial de justiça, e o oficial de justiça ganha 11.300. Nossa. E é equivalente a 12 vezes o que um auxiliar de enfermagem recebe, que é R$ 2.700.
Então, um juiz recebe o equivalente a 2, 4, 6, 8, 10, 12 auxiliares de enfermagem. Quem trabalha mais? E ainda mais Você com nem- essa pandemia lá, se nem matando, perguntar, né? né? Tiraram até as férias dos caras. Quem trabalha mais? Quem... Não estou nem dizendo, então a gente vai pagar 24 mil para cada funcionário enfermeiro? Não dá. Né? Você torna... A não ser que você tenha uma iniciativa privada É, que pague isso. você quer melhorar o serviço, você precisa disso. Mas acho que o problema está aqui, né? O juiz, ele tá ganhando muito acima no Brasil, qualquer tipo. Eu não sei... Mas não é só juiz, não, viu? Não, mas Vem aí o todos procurador esses, também, né? Vem desembargador. embargador, procurador. E o salário dos policiais militares, né? Então, Que é exatamente. Você já Faz chegou, parte do judiciário. você chegou a ver aquele áudio do procurador reclamando do salário dele? Eu tava Que ele comentando chama com ele antes de começar. de miserê? Sim. Eu vi algumas trouxe aqui, ó. matérias aqui. Ah, você trouxe aí? Ótimo. Infelizmente não tem origem humilde. Eu não sou acostumado com tanta limitação. Mas, olha, eu já estou fazendo minha parte. Eu estou deixando de gastar 20 mil de cartão de crédito, estou passando a gastar 8, para poder viver com meus 24 mil reais. Eu e vários outros já estamos vivendo à base de comprimido, à base de antidepressivo. Eu estou falando desse jeito aqui, com dois comprimidos de sertralina por dia. Eu tomo 2 ansiolíticos por dia. Nós vamos virar pedinte quase. Eu estou morrendo de dó dele. Então, e sabe o que é pior? Que é bom que as pessoas vejam isso. Porque a gente está passando um momento de pandemia, correto? O pai de família está com o comércio fechado, não tem um ovo cozido para pôr na boca do filho. E um desgraçado desse... E às vezes ele também precisa de um antidepressivo, porque tá lá com insônia. Exatamente, não tem o que fazer. Sai de casa, a polícia bate, prende, o governador não deixa trabalhar, e um desgraçado desse recebe em dia 24 mil. Fora os auxílios, que eu peguei alguns aqui, porque não é só isso que o cara ganha. Ô, cacete, tem uma conversa errada. Pronto. E quando o policial ainda tenta salvar alguém, né? Tenta ficar do lado do povo, Toma um tiro. toma um tiro É. e morre. Toma tiro, às vezes vira até alcoólatra, né? É. Muitos se suicidam. Ó, uma outra matéria que eu peguei aqui, do Diário do Poder. Eu vou ler só um trechinho. Ao analisar a folha de pagamento de centenas de desembargadores, e repito, a gente não está falando do cargo mais alto do Judiciário, que é o Supremo Tribunal Federal. Sim. Desembargador seria um cargo intermediário, né? Uhum. Você ainda tem o juiz do STJ, que eu não sei se é o desembargador, é do STJ, que é a terceira instância, que só no Brasil também existe isso, 4 instâncias, né? E o último tribunal, que é o Supremo E lá Tribunal. na USP também não tem nada a ver com o judiciário. Mas aqui em São Paulo parece que o salário não pode ser maior do que o do governador, né? O teto, sim. O teto. E eles ganham, o reitor da USP ganha a mesma coisa que o ganha, governador. Eles entendeu? vão enfiando coisa, né? Vai. Ao analisar o pagamento de centenas de desembargadores, que são juízes estaduais pelo Brasil, essa matéria aqui pegou, é possível identificar que a maioria vem ganhando, em plena pandemia, essa matéria é de 2020, 60, 70, 80, 90 e até 106 mil reais. Foi o caso de Oudivanilde Martins, do Tribunal de Justiça de Rondônia. Metade dos seus 21 colegas recebeu acima de 70 mil em abril de 2020. 5 deles na faixa de 90 mil. O título da matéria do Diário do Poder é assim: 97,5% dos desembargadores do país recebem salários acima do teto constitucional. Então, só para o pessoal entender, o cara tem que ganhar constitucionalmente, o teto do judiciário é o salário do presidente da República. Hoje, se não me engano, é 39 mil, não tenho certeza, pelo que eu vi. Eu li muita coisa e as informações bagunçam às vezes na cabeça. Então, ou seja, na teoria, ninguém pode ganhar acima disso. Mas por causa de vagabundo, igual esse aí que ele mostrou do áudio, os caras, porque a gente não tem correção salarial, não tem correção inflacionária. Uhum. Né? Então a inflação sobe, fica mais caro o custo de vida, mas eu ganho meus 39 mil, então eu preciso que isso seja corrigido. Como o salário não é corrigido à altura, então eles inventam auxílio creche, auxílio moradia, Saúde, dentista. saúde, odontológico. Então, você vê que diabo, né? Por que o funcionário público não é obrigado a utilizar o serviço público de saúde? E ele que banque do bolso dele, se ele ganha 39 mil, ele que banque do bolso dele um plano de saúde para a mulher dele, enfim, para quem ele quiser.
E a gente que ganha 2 contos na iniciativa privada, além de não ter o posto de saúde público para usar, porque está lotado, está sucateado, porque o governo manda dinheiro, mas o dinheiro ele some no meio do caminho, os administradores aí, intermediários do sistema, né? A gente sabe que o dinheiro não chega no posto de saúde, não é porque o Bolsonaro, o Dória e não sei mais, o Bruno Covas não liberaram. Eles têm que liberar, senão eles sofrem impeachment. Não chega lá porque você tem esse dinheiro é que nem uma cachoeira, é uma cadeia. Onde ele passa fica um pouco. E chega o mínimo Onde deveria chegar. no lugar que deveria chegar, na escola, no posto de saúde, etc. Que é o quê? Que estão sob poder do município, entendeu? Sim. Ou seja, o dinheiro tem que ficar nos municípios, que é lá que tem a escola, o posto de saúde, certo? Sim. Os serviços fundamentais. Está mais próximo do cidadão. Exatamente. Então a gente ganha 2 contos, ainda não consegue usar isso daí, ainda tem que pagar o plano de saúde particular do bolso, porque senão o filho tem uma febre, cai e quebra o braço. É o E não maior tem desespero, né? É. Então, assim, o cara em plena pandemia, o cara tá ganhando, e o cara já recebe 39 mil, que é um salário que no Brasil é óbvio que ele é mais que a média do que o brasileiro ganha, mas no Brasil, os caras vão falar, isso aí é classe, sei lá, não faz parte lá da classe mais alta. A classe mais alta é quem ganha 100 mil, não sei o quê. Ó, você me desculpa, mas como cidadão que anda na rua todo dia normal, eu julgo que 39 mil, e eu acho que se eu sair na rua e perguntar para 100 pessoas, as 100 vão falar a mesma coisa, gente normal, eu julgo que 39 mil é um salário de rico no Brasil. Eu acho que nem mais da maioria dos brasileiros não tem renda mensal de 4 mil reais. Então, eu li em algum lugar isso também. Que parece que a média do brasileiro, assim, Da família, né? da família normal é 2.500, por negócio aí. assim. Ou 2 Então, salários mínimos. uma 2 coisa salários, assim. acho que é isso, 2 salários É. mínimos. Que hoje dá 2.000. É. Né? Por aí. 2.200. Então você tem essa penca de pobre trabalhando, se matando, e aí agora nessa época de pandemia pior ainda, porque não tem nem como trabalhar, para sustentar o privilégio desses caras aqui que não produz nada para o Brasil. Porque aí que tá também o povo, eu não sei, em parte o povo é enganado, em parte o povo é trouxa porque quer. Também é masoquista. É muito pacífico. Porque, cara, quantas pessoas você ouve falar mal de político? Não, porque o senador rouba, porque o deputado não faz nada, e beleza. Não vou defender político. Tá? A grandíssima maioria não faz nada mesmo. Agora, o cara não sabe que o mais privilegiado do Brasil não é o político. Que você coloca lá, você pode tirar a cada 4 anos, a cada 8 anos, se for senador. O mais privilegiado é esse merda aqui, que vai ficar lá A vida 15, inteira. 20, 25 anos. E Vai se aposentar, e vai se aposentar com o salário. Exatamente. Se eu me aposentar hoje, se eu me aposentasse hoje, eu ia me aposentar com a média das contribuições que foram feitas durante a minha vida de trabalho. É. Não interessa se é CLT, se é PJ, o que eu contribuí eu recebo. Isso ainda é uma mentira. Porque o nosso sistema é um sistema insolúvel. É um sistema que eu não estou poupando para mim mesmo. Ou o que eu poupo hoje no meu trabalho da CLT registrado é para manter quem já está aposentado. Ou seja, se as pessoas tiverem menos filhos amanhã, a tendência é que menos pessoas estejam trabalhando e haja mais idosos aposentados. Isso. Então, uma hora esse sistema quebra. Ah, tem gente que fala que não, que tem dinheiro na Previdência. Mano, eu não sou bom de matemática, não vou saber falar isso aqui. Mas eu sei que o sistema dessa forma, ele quebra. Ele não funciona. E quando você se aposenta, você ainda recebe é um cálculo da média do que você trabalhou. E esse cara aqui, ele vai ficar... Eu não sei como que funciona a aposentadoria deles. Se é uma espécie de bolsão que eles mesmos fazem, da contribuição deles, Exato. ou se é o governo que tira do tesouro da arrecadação e paga. Eu acho que deve ser assim. Uhum. Com certeza. Que é mais absurdo ainda. É. Porque, amigão, você vai se aposentar ganhando o que você recebe hoje? Lindo. Seja feliz. Apesar de ser imoral, seja feliz. Desde que você contribua para um fundo junto com seus coleguinhas que já recebem 40 mil reais por mês. Uhum. E vocês se banquem. Mas não é assim que funciona. Então, o povo é induzido a achar que, não, daqui 4 anos a gente muda o país, daqui 2 anos a gente muda a nossa cidade. Cara, não muda bosta nenhuma, mano. Como que você vai mudar isso? Fala pra mim. Você vai ter que votar num senador, num deputado,
que aceite encarar esses caras aqui, porque eles são a casta que mantém o Brasil atrasado. Eles são a casta que mantém o Brasil pobre. A oligarquia. Eles são a oligarquia aqui. Quem que manda no Brasil? Não é o STF? Deixou o Bolsonaro pianinho? O Bolsonaro não faz mais nada. Não tem nem iniciativa para fazer as coisas. Porque ele faz, o tribunal vai e barra. Então a gente é escravo desses caras aqui. Não é escravo de político. Porque o político, porque o sistema, ele se auto... Esses políticos, na verdade, eles são um bando de imbecis, né? Sim, não, e eles não têm coragem. O sistema, ele é fechado, ele é um labirinto. Você viu o que acontece, né? Quando você fala mal de alguém do STF, por exemplo, no caso do Daniel, né? Então, o cara tá lá preso até hoje. O cara é deputado, o cara tem imunidade parlamentar, mano. Sim. Olha que bagulho insano. O parlamentar, no direito do mandato dele, seja ele vereador, deputado federal, estadual, senador, ele tem direito à opinião. O cara não defende comunismo lá na Câmara? Defende, é a ideologia dele. É uma ideologia assassina, mas o cara é parlamentar. Ele tem esse direito de opinião. Uhum. Se o cara ele não falou nem mal do STF, ele falou o que qualquer brasileiro fala. O que, inclusive, pessoas como Marco Antônio Villa, Reinaldo Azevedo, Joyce Hasselman já falaram no passado, Alexandre Frota, e não foram presos. Quando nem eram. Pode falar do cabeça de ovo. Dois são jornalistas. Os outros dois nem eram parlamentar na época. 3, né? Joyce Hasselman também. Então, assim, o sistema, o que acontece? Quem altera esse tipo de lei é o parlamentar, o senador e o deputado. Só que quem julga o parlamentar, o senador e o deputado, é o juiz do STF. E como a maioria tem problema, né? Como a maioria tem problema, fala, ó, eu não mexo com você, você fica com o teu garantido. Tá, então você defende meu interesse aí, que eu também não vou mandar te investigar. Então, a gente é refém desses caras aqui. Na verdade, quando a gente acha que não, a gente vai votar e vai mudar o país, mano, a gente não vai mudar nada. Porque a gente vai mudar, vai entrar, 50% da Câmara é conservadora. Ah, é? Legal. Pode ser que quando 50% for conservador de verdade, isso comece a mudar. Tentativa, pelo menos. Mas, cara, isso não vai mudar, mano. A gente vai continuar trabalhando, sendo pobre, para manter essa casta de gente rica. Tem cara que só vai sair de lá nos anos 40, meu. Então, Eu tava vendo lá. o Alexandre de Moraes, eu acho que é o que mais tempo vai ficar na STF. Entendeu? O Gilmar Mendes só sai em 2030. Então, o cara tá velho, verruguento, Ué, ainda vai ficar lá 7 anos, lá enchendo o saco, 9 anos enchendo o saco. a lá. década inteira ele vai ficar lá. E assim, não bastasse os caras ganharem bem, dentro dos tribunais os caras são tratados como se fosse um palácio de um rei. Não, lá é É o Marajá, São né? os intocáveis. São os intocáveis. A gente usa essa expressão que eu usei agora, né? No palácio de um rei. Um rei na Idade Média era muito mais pobre do que um cidadão comum E é era hoje. guerreiro, era valente, era um líder. A gente está acostumado a ver em filme, né? Os caras são servidos, não sei o quê. Cara, hoje é muito pior. O Gilmar Mendes, ele é muito mais rei, nessa concepção que a gente tem de rei, do que qualquer rei foi na história humana, mano. É uma deidade, né? O Marco Antônio Villa é um bosta. Eu odeio ele. Eu odeio o cara que fala uma coisa e depois pega e vira Cuidado com o casaca. seu ódio. Vem me prender, pode vir. Não, porque ele falava que, em 2014, ele falava que o regime militar passou a ser ditadura em 68, quando teve a AI-5 e tal, e ele explica lá tecnicamente. É o tempo de vigência do AI-5, né? Exatamente. Mas em 2018, quando ele foi entrevistar o Bolsonaro lá na Jovem Pan, que ele trabalhava lá ainda, ele falou que não. O regime militar foi uma ditadura desde o começo. Então esse cara não pode ser levado a sério. Mas ele fez um trabalho que eu tentei fazer parecido e não consegui, porque, cara, você quer ficar maluco? Entra no site da transparência lá, dos tribunais, e começa a procurar dado. Você não, mano, é uma desgraça. Você encontra os negócios lá, mas é tudo desconexo. Tudo incompleto, né? Mano, É igual mais você, difícil aquela vez que eu tava tentando fazer os negócios da multa lá. Sim. Eu demorei 6 horas para recorrer a uma multa que eu tomei porque eu tava salvando meu filho. Não vem ao caso o que aconteceu, mas aconteceu isso. Fiquei 6 horas, desde as 3 horas até as 9, 10 horas, mais ou menos, para recorrer a 2 multas. E isso na internet. Uhum.
Porque com a pandemia tá tudo fechado, você não consegue Sim, ir pessoalmente. já vem na carta que essa merda já. pessoalmente você não pode ir mais por conta da pandemia, tudo mais. Agora não tem mais poupa-tempo, né? Fora isso, eu entrei no mesmo dia no site que serve para pagar as multas. Entrou em míseros 15 segundos. Bem Já rápido, estava a né? multa pronta para eu pagar, se eu quisesse pagar antes de recorrer. Ah, sim. Até. Qual é o órgão que funciona melhor? Público. Receita Federal. Essas multas, Detran, é toda uma indústria de propina isso aí. É outro cabide de emprego também. É outro cabidão. Em São Paulo, aqui na cidade de São Paulo... Aquele Detran é uma vergonha, é um lixo aquilo lá. Sim, na cidade de São Paulo a gente tem vários cabides de emprego. O Edson Salomão fez um trabalho durante a campanha vereador muito legal nesse sentido. Cara, SP Trans, CET, o Detran não é municipal, né? Acho que é estadual, parece. Estadual e tem o Conatran, né, também. Que aí é Que é o o Conselho Nacional de Trânsito. nacional e acho que o Ciretran, que é municipal, né? Mas em São Paulo acho que é só Isso. Detran. Cara, é tudo cabide. Mano, é SP Trans, tio. Secretaria cabide de Municipal emprego. de Transportes. São Paulo Transporte. São Paulo Transporte. São Paulo Transporte. Não, mas tem a secretaria também. E tem a que secretaria. cuida de tudo, né? Isso, Que aí fica a SP Trans lá dentro, a CET e a parte que é para táxi e aplicativos. É tipo assim, é o cara que carrega o armário, o cara que vigia o cara que carrega o armário e o cara que manda o vigia vigiar o cara que tá carregando o armário, Exatamente. tá ligado? É tudo isso para um trabalho só. Que seria cuidar do trânsito. Inclusive, na época da campanha, um cara entrou com a moto no porta-malas do meu carro porque tava o farol desligado. Não tinha um cone da CET lá. É assim mesmo. Cara, Esses sabe- faróis vivem assim. Não, Mas o radar não quebra. Tinha acontecido uma catástrofe na noite anterior na cidade. Tinha chovido. Ah, sim. Choveu na Barra Funda, acabou o farol. E sabe qual é o lugar que eu pesquisei que tem mais acidente de trânsito envolvendo carro e moto em São Paulo? É lá? Barra Funda. Por quê? Porque é um bairro que ele é assim, é reto, e você tem muito, muito cruzamento assim. Plano, né? Então, eu já vi carro capotar. Naquela ruazinha, quando eu entro naquela avenida do Walmart, assim, que a gente para, que tem um monte de farol. Ali eu já vi carro capotar, porque o cara cruzou aqui, o outro vinha na faixa de ônibus, errado, óbvio, mas vinha a milhão, pum, e o carro vira. Eu já vi uns 3 capotados lá e vi um virar um dia. E aí fui vítima disso. Mas, voltando ao Marco Antônio Villa, Sem muitas gravidades, graças a Deus. graças a Deus, tirando o gasto financeiro, não há nenhum outro problema. O cara levantou, saiu andando, graças a Deus. O Marco Antônio Villa, ele tem um artigo no Globo, como eu não assino o Globo, eu não consigo ler o artigo, mas eu vi Graças no a vídeo. Deus que você nasceu na Globo. Graças a Deus, né, no sustento a fraude generalizada, né? Mas alguns funcionários da STF. Sim. Quem sabe você não possa trabalhar a economia doméstica e na sua casa um dia ter uma equipe dessa. Né? A gente consegue, ó. A STF tem, em 2016, hoje deve ter mais, 25 bombeiros civis, 85 secretárias, 293 vigilantes. Desculpa interromper, o bombeiro deve ser para apagar o fogo Do rabo do deles. rabo deles, né? Essa que é a verdade. Ou para fazer o salvamento, se o Lewandowski, um daqueles velhos desgraçado, tiver um ataque lá, alguma coisa, faz o salvamento para ressuscitar, para continuar a sessão. Que o talvez seja Lúcifer pra isso. leve logo. Não, porque nem o demônio quer, né? Você acha que o diabo quer o Gilmar Mendes lá? Você já percebeu que esse povo vive bastante mesmo? Não, fala, mano. Demora para morrer. Acho que o pacto. demônio pensa. Se esse merda vir pra cá, é capaz que ele vai querer me destituir do meu cargo. Vai querer me implementar a censura. Não vou mais poder mandar no inferno, porque o Gilmar Mendes veio aqui. 194 recepcionistas. 19 jornalistas. 116 serventes de limpeza. Deve ser o lugar mais limpo do Brasil. 24 copeiros. 24 garçons. Pra quem não sabe, o copeiro é o cara que faz o café que o garçom serve. E põe a água na isso jarra do garçom pra ele servir. Isso aí. Porque, o Gilmar Mendes e o Lewandowski, eles são idosos. Eles não podem levantar da cadeira para buscar água no Exato, filtro. Tem que alguém trazer água para Não, eles. e ainda fazendo aqueles votos bem curtinhos, o que eles fazem lá, Cara, né? esse vídeo vai dar uns cortes legais.
58 motoristas, porque também não pode dirigir, né? Não. Porque ele deve estar com a próstata desse tamanho, Gilmar Mendes, aquele sapo desgraçado, e não aguenta ficar sentado dirigindo, né? Pisando na embreagem. Na verdade, ele só aguenta ficar sentado, eu acho. É. Eu acho que ele tá com dor entre o escroto e o ânus, né? É a famosa região. 12, essa aqui é legal. 12 auxiliares de desenvolvimento infantil. Tem muita criança na STF, né? Então você precisa de auxiliar. Pra tratar, né, a cabeça daqueles bosta. Não, é melhor eu nem tocar no assunto. Tem a ver com um certo crime, né? Que é muito cometido. Pode ser. Por Por velhinhos afeiçoados a crianças. Tipo Joe Biden, né? Joe Biden. Tipo Joe Biden. Então, Assim. tá entendendo? 7 aquela merda lá tem cimento pra tudo que é lado. Tem. O STF. Mas tem 7 jardineiros que trabalham lá. Não sei pra que diabo. Pra cortar o... Que aquela cidade é linda, né? É. Tem muita natureza lá. Você vai lá pra ver. Você vai no meio do cerrado pra ver cimento. Assim, uma coisa. 6 marceneiros. 10. Mano, essa daqui é da hora. 10 carregadores de bens. O que será que é um carregador? Que é um carregador de bem? Fale É pra o mim. cara que quando, por exemplo, Gilmar Mendes chegou pra sessão, certo? Estacionou o carro do seu motorista, vem o carregador de bens, tira o paletó, vai carregando o paletó dele na mão, certo? Aí o Gilmar tira a correntona de ouro dele, coloca ali também no cara, o cara carrega e fica ali do lado, tipo um cabide. Pode ser mesmo que seja o cara que põe e tira aquele pano fedido que eles usam aquela lá. toga lá, Uma né? toga, Parece da magia, dos ministros da magia lá do Harry Potter. Eu não duvido que esse povo mata galinha preta, não, viu? De acordo com esse levantamento do Marco Antônio Villa, em 2016, eles gastaram 15 milhões com assistência médica e odontológica. Com auxílio... Cheio de cara, hein, mano? Não, deve Cheio ser. de cara, putz. Deve ser pra fazer exame de próstata, que a gente tava falando. É. É caro, né? Porque... com auxílio moradia, apesar de ganhar 39 mil reais, eles ganham, coitado, não dá pra pagar aluguel ganhando só isso. Então eles recebem um auxílio moradia de 1.500.000. Olha. 1 milhão de ajuda de custo, porque também é custoso ser juiz no Brasil. Então, você ganha 39 mil, às vezes falta para pôr um combustível, alguma coisa, você precisa receber. Lógico. Né? Que carro que deve ser o deles? Ser um miserável Corolla, uma carroça como Civic não. Você vê que é de pobre. Talvez o Corolla, Que outro carro? Acho que o Fusion. Eles usavam também aquele da Malibu. É. Auxílio com pré-escola. 2.782.000 reais. Agora, essa daqui eu sei por quê. 12 milhões com alimentação. Porra. Todo mundo gordinho, né? Então é por isso. Tem que Só se a alimentar, vampirona né? que não, né? Carmen Lúcia não. O pessoal fica com a comida, ela fica com sangue. Pode ser. Tipo um pernilongo, Mosquito da bolsa dengue. de sangue lá pra ela. Agora, essa é legal. 204 mil com auxílio funeral. Infelizmente, não posso falar isso, porque senão aí o vídeo cai. Mas ninguém morreu. Eu acho que já caiu, chefe, caiu nessa essa altura hora. aqui. Ninguém morreu, mas gastaram 204 mil com auxílio funeral. Já faz parte da blacklist de muita gente. O que ia fazer parte da blacklist também do Facebook, do YouTube? Os crentes já me odeiam, deixa a juíza odiar também, e aí vai. Segurança institucional, 40 milhões. 10 milhões com informática. 1,8 milhão com reformas. Exato. Precisa reformar o prédio do STF. Né? É lindo. Isso são algumas das coisas que a gente deixa na descrição no YouTube, o vídeo do Marco Antônio Villa falando isso. Que não sou eu que estou falando, é o Marco Antônio Villa, que hoje é lambe-saco do STF. Que antes ele criticava, agora não. Agora ele tem medo, né? Não Quem mais. tem medo, tem medo. Não, porque onde já se viu o Bolsonaro chegar querendo mudar as coisas? Querendo mudar o que ele criticava? Onde já se viu? Aí ele tem que ficar contra o Bolsonaro e do lado do STF, né? Lógico. Marco Antônio Villa. Quem te viu, quem te vê. Quem denuncia muito é o Cajuru também, né? Foi eleito senador, critica muito o STF. Mas aí, assim, aqui a gente tá até fazendo chacota, porque não tem como você ler um bagulho desse e não fazer piada. Né? De tão absurdo que é. Porque... Mas, assim, isso é no STF. Porque em cada tribunal daqueles outros que a gente estava falando lá, que os
desembargador, né? O promotor. Os tribunais estaduais, né? Os tribunais Que nem estaduais. O que tem lá na Sé é de São Paulo, né? Isso. Cada um desses tribunais, você tem esse tipo de coisa. E você tem gente ganhando mais até do que às vezes o cara da STF ganha, porque o teto do judiciário é o que o STF recebe, né? Mais do que eles ganham, que é 50, 70, 60 mil reais. E, cara, mano, é um absurdo, tá ligado? Então você multiplica isso daqui, cara, em cada estado do Brasil. Esse tipo de coisa, esse tipo de absurdo. E aí, de novo, as pessoas, elas, tudo bem, elas protestam, elas estão insatisfeitas, elas estão reclamando na pandemia, poxa, o governo poderia ajudar mais, mas quanto mais não poderia ser feito no Brasil, se esses caras que cuidam da lei, que cuidam de julgar as coisas, que é o juiz que deveria ser uma autoridade além de especificada em lei, uma autoridade moral. Moral. Que exemplo esses caras estão dando? Nenhum. Que futuro tem um país que tem esse tipo de cara aqui julgando o seu caso? Julgando se você é bandido ou não. Se você roubou, se ele rouba o povo. Isso aqui é um roubo. Isso aqui é um roubo contra o povo brasileiro. Contra o cara que não tem o que comer na rua. Isso aí é um escárnio. Isso é escárnio, mas isso é uma zombaria. Você pegar o pão da boca do pai de família, não deixa ele trabalhar na pandemia e recebe lá o seu vencimento. O vencimento é o salário do cara. De 34 mil reais, 39 mil reais. Fora o seu auxílio creche, o seu auxílio alimentação, que são os vencimentos, que aí é o cheio. Que eles inventam isso, e essas reportagens todas que eu peguei, vou deixar na descrição aí, fala isso. Tem uma reportagem aqui do site Jus Brasil, que é um site que só cuida de coisa de justiça, que eu não entendo bem como ele funciona. Eu sei que ele tem sempre um monte de coisa de justiça tá lá. Será que é que nem a TV Jus lá? TV Justiça? Não sei, mano. Pode ser. Ele chama Jus Brasil. Tu vai ficar no link aí, quem quiser depois tudo conferir. Lá, né? Dá pra achar até processo por lá. Isso, dá pra achar processo. É tipo meio que um baú do judiciário ali. Uhum. Nesse site, tem um link aqui, o cara falando que isso aí é feito, esse monte de auxílio de benefício é colocado no salário do cara, para recuperar a perda salarial. Perda salarial. Perda salarial. Entendeu? Ou seja, tem uma passagem aqui que o cara até fala, não é ilegal, mas é imoral. Porque eu peguei um texto aqui do Jus Brasil. Ilegal não é mesmo. Não, porque eles fazem a lei para eles próprios, né? Então, ilegal não é mesmo. Por que é ilegal? Juízes estaduais e promotores. Não tem legalidade. Olha o tiro da matéria no Jus Brasil. Juízes estaduais e promotores, 2 pontos. Eles ganham 23 vezes mais do que você. Assim, 23 vezes mais, dentro de qual parâmetro? Dentro de um parâmetro de um cara que ganha 4 mil reais, 5 mil reais, ou de um cara que ganha 1.000? Que tem essa também, né? Dependendo aqui, isso pode pular para 30 vezes mais, até mais. E nesse, eu vou ler aqui também quanto que ganham algumas pessoas desse site Jus Brasil. Há 32 tipos de benesses inventados. Isso eu transcrevi do site, eu copiei e colei. Benesses inventados para engordar os contra-cheques de suas excelências. Não é ilegal, porém alguns juízes e promotores se perguntam, é correto? Se pergunta se é correto, mas põe no bolso no fim do mês. Certo? Ou seja, o cara que vai julgar os processos, as leis, ele se pergunta se é correto esse tipo de coisa. Mas ele põe o dinheiro no bolso no fim do mês. E vai saber se faz caridade. Se esse dinheiro retorna de alguma forma para a sociedade. Que caridade, Então. chefe. Uma pessoa safada desse tipo vai fazer caridade. Então, e um desgraçado desse aqui julga os casos nos estados. Ao menos 32 penduricalhos. São muitos. Auxílio, gratificação, indenização, verbas, ajuda de custos. O objetivo é apenas um: ganhar mais do que determina a Constituição. Nada disso é, por enquanto, ilegal. Média dos rendimentos de juízes e desembargadores nos estados: R$ 41.802 mensais. Promotores e procuradores de justiça: R$ 40.853. Eu duvido que alguém aí saiba me dizer o que faz um bosta de um desembargador de justiça, um bosta de um procurador de justiça. Você não sabe o que ele faz, mas você paga o salário dele. Procura justiça. Você que está sem trabalhar na pandemia. Detalhe, você que está sem trabalhar na pandemia, que não tem comida para pôr na boca do teu filho.
Que não tem um posto de saúde para se quebrar, se cair de moto, quebrar a perna. É. Presidentes dos tribunais de Se justiça. você quebra a perna hoje, é Covid. Ainda se morrer, ainda não tem direito a funeral. Porque o Dória mandou colocar que todo mundo que morre, morre de Covid. Presidentes dos tribunais de justiça. Aqui fica legal. R$ 59.992. Procuradores gerais de justiça, que são chefes dos ministérios públicos estaduais. R$ 53.971. Fura-se o teto de gasto constitucional, que no caso do Estado é o salário do governador, não sei se isso vale para judiciário, eu imagino que sim. Fura-se o teto em 50 dos 54 órgãos pesquisados por essa matéria do exame que está publicado no site Jus Brasil. Eles abrigam os funcionários públicos mais bem pagos do Brasil. Ou seja, esses caras aqui devem ganhar até mais do que o juiz do STF. Sim. Na teoria, os salários, que são chamados subsídios básicos, ou seja, o que o cara deveria receber normalmente, gira em torno aí de 22 a 30 mil. Eu tenho meu salário lá e não tenho esses benefícios não, mano. A empresa mal paga o vale alimentação, tá ligado? Mas é que você não trabalha Isso para uma coisinha se chamada paga o Estado. Vale transporte ainda por cima, né? O vale transporte. Exato. Esses dias eu fui chamado para uma entrevista. Eu falei, pô, mano, entrevista tá legal, né? Vou participar. Para um emprego bom, uma área boa de tecnologia, né? Pô, tecnologia paga bem. Salário atraente. Me atraiu o salário. Assim, perto do que tem hoje, né? Me atraiu. Ah, não, beleza, você vai receber isso, tal, oh, legal, legal. Mas não tem vale transporte, não tem vale alimentação, você não tem plano de saúde, ou seja, eu ia ter que gastar com tudo isso. Não tinha vale transporte? Não. Eu ia ter que gastar com tudo isso e eu ia ganhar o que eu ganho hoje também. Então, Tá ligado? agora fala para mim, quantos desses empresários aí que não conseguem, às vezes o cara não consegue pagar, o cara tem que pagar pouco. Se ele pagar muito, ele fale. Ou ele recebe o dele ou ele paga o funcionário. Quantos desses empresários fazem alguma coisa, obrigado, contra esses vagabundos aqui? Porque para mim, gente que recebe no trabalho é vagabundo. Ou que recebe mais do que deveria receber. Porque não recebe por competência. Recebe porque quem paga é o governo. Quem paga é o Estado. A gente fala governo para o pessoal entender. Né? Quem não está acostumado com essa linguagem de ciências sociais e tal, não sabe que a gente está falando de Estado da administração pública. Né? Administração pública. Entendeu? Então, assim, na realidade, a gente é um bando de tonto. Trouxa. A gente é trouxa. Porque Nós a gente não vai temos rua. líderes, nós não temos líderes que nos conduzam, Não, nós não cara, temos estrategistas. E a liderança, ela É burra. mira no lugar errado. Por quê? Antes da gente derrubar a casta política, que precisa ser derrubada, a gente precisa derrubar isso aqui. A gente precisa se insurgir contra isso, mano. Esse é o problema do Brasil. É isso que afunda o Brasil. Que afunda o Brasil não... Tudo bem, eu não sou nada esquerdista. Mas o que afunda o Brasil não é só o Lula. O Lula, ele é um expediente que existe justamente por causa dessa justiça aqui. Ele é só um parasita, Porca. né? É. A mais aí. Entendeu? Antes da gente... E aí ainda tem um detalhe. Muitos desses caras aqui que trabalham no judiciário, eles são ideológicos. Eles Sim. são os caras da esquerda também. Sim. Então é o cara que... Mas o que impede também desses caras não serem? Nada. Nada impede. A gente vê pelo ativismo judicial, né? Então, A gente pega, a maioria deles aí foram também nomeados quando? Vocês veem, a pauta da Agenda 2030 de aba 4 é por eles que passa, entendeu? não Que precisa vem. ter deputado, senador eleito. Não, porque eles legislam no lugar. Vai lá, Quando que o passa Gilmar foi aborto. nomeado? Ministro do STF. Foi no governo do Fernando Henrique. Foi Fernando Henrique. Se não me engano, foi 2002, não tenho certeza. Vai pra Carmen 20 Lúcia. anos. Foi no governo do PT, deve ter aí pelos Lula, 15 né? anos. Foi o Lula. O Alexandre de Moraes foi o Temer. Michel Temer. Quem tá faltando? Fachin. Fachin foi a Dilma. 2016, se não me engano, 2015, não tenho 2015. certeza. 2015, impeachment. Ricardo Lewandowski, se não me engano, foi o Foi o Lula Lula ou foi também. a Dilma? Foi Lula. Foi o Lula? Foi Lula no finalzinho. A Rosa Weber, acho que foi a Dilma, né? Foi a Dilma. Não lembro bem. Deve ter sido ali E por a gente 2011. vê hoje esse pessoal aí. Então, Foi nomeado por quem? Por que vai contra esse povo? e assim, você tem esse problema, os caras que são nomeados, e aí é nomeação política, e você tem o problema, esses caras aqui, por exemplo, eles são servidor de carreira. Aí o cara vem com essa, né?
Não, mas eu estudei, eu me matei. Juiz desembargador, né? Desembargador, Porque aqueles promotor. caras do STF é nomeação. nomeação. STF, STJ é nomeação. Nomeação. Mas assim, pra quem não sabe, o Supremo Tribunal Federal, STF, né? Superior Tribunal de Justiça, STJ. Que são os maiores tribunais do país. Você recorre, Ou seja, recorre e vai para lá. qualquer advogado de porta de cadeia pode ser nomeado Qualquer advogado ministro, né? bunda. Sim, Qualquer advogado bunda pode virar ministro do Supremo, como é o Dias Toffoli. sim. O Dias Toffoli é um advogado bunda que trabalhou com o PT e foi nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal. Ai, chefe, a gente vai aparecer no jornal, viu? Vamos lá, vamos prender. Não, e esse cara, aí assim, o cara vem com essa. Não, porque eu me matei de estudar. Eu estudei 4 anos de direito, 4 anos de direito. Me matei para passar no concurso para juiz federal. Sim. E aí agora não vou ganhar meus 24 mil reais? Fala, amigão, você quer... Por que você não montou uma empresa? Que é flores. Ah, você quer ganhar mais que 24 mil? Vai pro mercado. Monta uma empresa. No Estado você não vai ganhar isso. A troco do serviço, do suor dos outros, porque aí que tá. Então, mas Quem o que paga que 24 acontece? mil pra esses caras é o povo. É o cara que vende banana na esquina. Mas um procurador Ele paga ganha imposto pra esse 24 vagabundo, mil, ganha velho. 24 mil. E o cara ainda vem falar... Que é um miserê. Não, e o cara vem te dar a carteirada. Fala assim, ó, mas eu estudei isso tudo aqui pra ser um juiz que ganha 24 mil. Amigo, problema seu. Parabéns. É muito pouco que eu ganho. Amigo, sai daí então. Vai Tá pra iniciativa infeliz, vai privada. pra outro. Vai Entendeu? fazer outra coisa. Iniciativa da vida. privada. Vira Agora, jardineiro. O povo tem que ir pra frente do tribunal fazer isso. Pegar juiz por juiz que entra lá e fala, ô vagabundo, mostra quanto você recebe. Mostra o que você faz todo dia. Não é ir pra porta do Palácio do Planalto e pra Câmara. Lá a gente tem que ir depois. Chega de passeata contra políticos só, né? Exatamente, mano. Porque a gente tá tentando... É necessário, É necessário. mas também não é tudo. Eu acho que é um segundo momento. Exatamente. Entendeu? Tem que derrubar esses caras, pelo amor de Deus. Porque, cara, Mas quem é o líder que vai fazer isso? é aí que tá. Então, mas é aí que Deus tá, queira falta que alguém pulso. veja isso e fale, puxa, talvez seja verdade. Talvez esse moleque tonto, esses 3 tontos tenha razão. Quem quer saber minha opinião também, né? Então, tá todo mundo cagando pra nossa opinião. Mas, tipo assim, cara, é um bagulho que, mano, se tem uma coisa que me deixa revoltado, é isso, mano. Esses caras ganharem o que ganha e vir da carteirada, que nem esse cara do áudio aí. Você ou sabe falar, com não, quem tá falando? é. Né? Mano, esses caras têm projeto aqui para tratamento diferenciado em aeroporto, financiamento de educação de filhos pela União. Isso é a ideia do Ricardo Lewandowski. Luiz Fux apresentou emenda que cria 1.000 novas vagas para desembargadores. 1.000 caras a mais ganhando 24 mil reais todo mês. É claro, ele não trabalha para uma empresa. O dinheiro dele está na conta dele todo mês. Todo Você mês. tendo Sem trabalho ou não. atraso, né? O cara na fila do CAT procurando emprego e o cara lá sem fazer nada, sentado a bunda gorda, a cadeira almofadada no tribunal, com o dinheiro caindo na conta todo mês. Cara, que palhaçada é essa, mano? O povo tá morrendo de fome por causa da pandemia. O Dória Tudo não deixa fechado. ninguém trabalhar, tudo fechado. O cara sendo preso pela polícia porque quer trabalhar, não é porque tá tentando roubar. E o vagabundo engordando, ganhando 25 mil reais por mês, o cara ainda quer criar mais 1.000 cargos desse. Enfim, eu não vou ler tudo porque vai ficar muito longo, mas olha isso. O ministro Gilmar Mendes propõe indenizações de transporte nos deslocamentos e o incremento nos rendimentos com auxílio alimentação. Ou seja, quando o juiz precisa se deslocar para algum lugar, Ele ganha mais. ele ganha tipo um reembolso por transporte Quilômetro, né? e por quilômetro. E o Quilometragem. empresário não consegue pagar vale transporte para funcionário. Agora, cadê os empresários bunda do Brasil para acabar com isso aqui? Para falar, não, você vai deixar de receber todo mês o seu vale transporte aí para eu pagar para o meu funcionário. Porque quem paga o seu salário é o meu funcionário que ganha 2 mil reais por mês. Entendeu? Quando ganha também, né? Quando 2 ganha mil 2 reais. mil. Porque o cara que vende abacaxi na Santa Efigênia lá, quando eu vou comprar joguinho de PlayStation 1, o cara que vende abacaxi, ele não tem vale transporte. Ele não tem vale alimentação. Ele não sabe se ele vai vender 20 reais de abacaxi ou 5. Ele não sabe se um caminhão desgovernado vai bater na barraca dele e vai derrubar todo o produto Ou que ele ele não vende. sabe se vem o cara lá do Dória, os Covas. anjinhos do Covas, Povos. e vem pegar também o material dele. O rapa, né? É. Então, isso é você dar a cara a tapa pelo trabalho. Não você pôr uma porcaria preta nas costas e sentar no tribunal lá e cuspir um monte de regrinha.
e falar quem vai ser preso porque tá falando mal do STF na internet. Cara, isso é um absurdo, mano. Então, eu não sei se eu tô conseguindo abrir a mente de alguém. Mas, cara, o verdadeiro câncer do Brasil se chama sistema judiciário. Ou a gente muda essa merda, essa merda desse judiciário, ou o Brasil não sai do buraco, mano. Ou a gente vai ficar se matando de trabalhar até meia-noite, igual a gente fica, pra sabe lá Deus ganhar de volta o que a gente tá tentando. A gente vai fazer isso, Eles mano. falam de antidepressivo, né? E o pessoal, o empresário que está aí com a empresa fechada por causa da pandemia. O cara que se matou porque não conseguiu pagar. Eu conheço empresário que tá quebrado, que tá quebrando, por causa dessa porcaria que o João Dória tá fazendo. A gente conhece João empresa Dória, de perto, Rui né, Costa. também. Conhece empresa de perto que não consegue vender. Tem Então- igreja fechando aí porque não consegue pagar aluguel. Conheço igreja que tá fechando, teve que fechar o prédio porque não consegue pagar aluguel. Aí não é, e aí que tá. A economia não funciona. A economia é um negócio complexo. Porque você fecha, a igreja fecha porque não consegue pagar o aluguel. Os membros não têm onde se reunir. O dono do prédio está perdendo um rendimento. Porque o dono do prédio aluga para a igreja. Se a igreja fecha, o dono do prédio vai conseguir alguém para alugar pelo mesmo valor? Não vai. Ainda mais nessa época, quem tá procurando isso? Exatamente. Então, olha aí, você já não tem só a igreja, só o pastor da igreja prejudicado. Você já tem o pastor da igreja e o dono do prédio. Esse dono do prédio, com certeza, vai consumir menos. Vai E os deixar de fiéis, comprar né, alguma também, coisa. né? E os fiéis que iam lá. Então, olha a desgraça que está acontecendo com a economia e o dinheiro dessa vagabundada toda aqui do judiciário Em caindo dia. na conta todo mês. Em dia. Em dia, Sem mano. atraso. E no fim do ano, eles vão mandar projeto de lei lá pro Congresso para ter aumento. Sim. Enquanto isso, policial militar também não tem aumento. Desde quando? Então, Já que é para trocar também nos servidores públicos, o policial militar aqui de São Paulo não tem aumento há muito tempo. Porque servidor público, lá o chão de fábrica mesmo, ganha pouquinho, meu. o que a gente viu aqui, no que eu sou obrigado a citar a revista Piauí. Que a gente fala assim, funcionário público, O que né? ganha um policial aí que tá arriscando a vida, tomar tiro em favela de traficante, nisso aqui, é R$3.000 por mês, Então. R$2.500. Pro É cara o mínimo, levar né? bala. E Enquanto aí- tem um gordo desse lá sentado comendo lagosta, que da última vez lá que fizeram lá a transparência, né? Tinha lagosta. Os caras Lagosta, pediram lagosta. Vinho, Vinho dos mais caros. R$3.000 de vinho. Uma garrafa, né? É, uma garrafa, R$3.000. E os caras estão lá comendo lagosta. Não, e sabe o que é pior? Pega esse bando de professor burro de esquerda aí, petista, do PSOL, do PSTU, fica aí, vamos fazer grevezinha. São todos uns trouxas, são todos uns burros. Porque não é greve contra o João Dória que você tem que fazer. Você tem que parar com isso aqui, ó. Isso aqui, ao meu ver, pelo menos, não tem direita e esquerda. Isso aqui pesa no bolso de todo mundo. Isso é Brasil, né? Isso é Brasil, cara. Porque o juiz, ele tem a ideologia dele. Às vezes ele é colocado por um Lula, por sei lá, por que diabo. São todos do cargo que ele tá. marcusianos, aquele STF, chefe. Sim, mas você tem os outros que são concursados e tal. Mas isso aqui pesa no bolso de todo mundo. E se o professor ganha pouco lá na base, lá no ensino, ele ganha pouco. É tudo bem que o sindicato dos professores a gente sabe que é vendido. Então eles nunca vão lutar por isso. Mas se o professor ganha pouco lá na base, é porque você tem um bosta no Ministério Público ganhando não sei quantos mil. Um procurador, alguém que... Cara, Fantasma, né? Porque Isso assim, quando não é um fantasma também, né? certamente alguém vai ver o vídeo e vai falar, não, mas você não sabe como trabalha. O senhor doutor, Senhor excelentíssimo doutor. Eu tenho que tratar o procurador, cara como doutor ainda. doutor, Sendo que aqui, nem ó, doutorado bosta não faz. desgraçado. Doutor Ele numa trabalha ova. muito, ele recebe os lobistas o dia inteiro, né? Não, é porque você não sabe como que o senhor doutor, excelentíssimo procurador, não sei do que, trabalha. Ele tem uma pilha deste tamanho no escritório dele. Eu não sei mesmo. Sabe por que eu não sei? Porque não é transparente. Porque não mostra. Porque o político, mal ou bem, a gente vê o que o cara faz ou o que não faz. Que nem o negão que anda com o Bolsonaro lá. O que esse cara faz, mano? O Hélio. O papagaio de O pirata que lá. esse cara faz? Esse cara é um palhaço, mano. Toda viagem. Mano, esse maluco O é um corvo do palhaço, pirata. tio. É, Já o percebeu corvo que é um da palhaço? corte. Ele fica, it's time. É a hora. Hora do quê, mano? O que você fez? Em quantas comissões... show. Não, em quantas comissões que a esquerda foi lá querer aprovar, sei lá, aumento de gasto orçamentário, qualquer merda de esquerda, Isso é piada, quantas comissões chefe. esse cara foi?
bateu na mesa lá e falou, ó, é o seguinte, eu só volto vencido, porque tem 40 esquerdistas contra mim aqui, mas eu vou deixar a minha mensagem. É isso, aquilo tá errado. Ó, o Jair Bolsonaro é cristão, o Brasil é um país cristão, a gente tem que defender a família. Quantas vezes? Nenhuma. Agora, para viajar de avião com o Bolsonaro, ele é bom. Então, é isso que eu tô tentando mostrar. O político, mal ou bem, a gente fiscaliza. A gente sabe quem é o cara. Ah, pô, esse cara é um bosta, ele não faz nada, mano. Pra mim, ele tá pior que Ivan Valente. Porque ele diz que ele é de direita, o Ivan Valente tá lá brigando pelas tranqueiras que ele quer aprovar. Esse merda aí não faz nada, velho. Ele só viaja pra lá e pra cá, só fica atrás do Bolsonaro lá. Ele é do Rio, não é daqui. Agora sim, e o senhor doutor procurador? Como que a gente sabe se esse cara realmente trabalha ou não? Não, eu trabalho. Meus 24 mil, mais o meu auxílio creche, o meu filhinho de 20 anos, eles são bem pagos. Como que eu sei disso? Não dá pra saber, cara. Tá entendendo? Então, assim, ou a gente derruba esse tipo de palhaçada no Brasil, ou a gente vai ficar achando que, não, a gente põe o Bolsonaro lá, a gente põe um deputado fulano não vai mudar nada. Não consegue. Pode até ter boa intenção, mas não consegue. Nunca não, nunca é muito tempo. Entendeu? Mas por hora não muda. Então as pessoas elas precisam entender onde que tem que atacar, onde que está o problema. Enquanto isso, a gente sofre. Sim. E assim, é bom que a gente traz essa mensagem na época da pandemia. Porque é na época da pandemia que o cara não consegue trabalhar. Porque mal ou bem, se tivesse tudo normal, a economia estava caminhando. Capenga ou não, estava caminhando. Tem gente que não tá comendo. Mas agora, mano, os caras enfiaram na roda da bicicleta, enfiaram um toco. Um cabo de vassoura. Então você não consegue. O Brasil não vai pra frente, mano. Mas esses caras recebem em dia. Então, é aí que tá o problema. E assim, aqui a gente tá tratando do topo das carreiras, né? Desembargador, procurador, juiz. Abaixo desses, cada um desses caras tem assessores, tem gente que trabalha para eles, que recebe mais do que receberia uma secretária de um cara desse, recebe mais do que uma secretária recebe na iniciativa privada. No quê? Por quê? Porque é concursado? Ah, não, mas eu prestei concurso. Amigão, se você acha que é pouco ganhar igual alguém ganha na iniciativa privada, não faz concurso, cara. Vai fazer outra coisa, vai vender mexerica. Entendeu? Vai abrir uma empresa. Vira pintor. Entendeu? É esse mal que precisa sair da cabeça das pessoas. Ah, mas eu prestei concurso. Beleza, amigo, você prestou concurso, e daí? E daí? Tem que ser, mano, valor de mercado. Quanto ganha uma secretária? 4 mil? Na empresa do senhor doutor lá ganha 4. Beleza, então uma secretária que fizer o concurso público vai ganhar 4 mil do governo. Pronto. É assim que tinha que ser. Então a gente está tratando aqui do topo da cereja do bolo, que é o promotor, é o juiz do STF. Para baixo desses caras, você ainda tem uma penca de funcionário intermediário, que a gente não conhece, porque não tem como saber, que as reportagens não abordam, porque não tem como abordar, é muita gente. A gente não tem ideia do número de funcionário público que existe no Brasil. Fantasma, né? Isso quando não tem esses problemas, mas que estão lá, cara, ganhando acima da faixa de mercado. E um cara que trabalha para o povo, que trabalha no governo, que trabalha no Estado, não é só o político que trabalha para o povo. O enfermeiro trabalha para o povo, o professor trabalha para o povo, o gari, que agora gari é terceirizado, né, do governo. Mas todo mundo que exerce uma atividade dentro da máquina pública, da administração pública, trabalha para o povo. E se não está contente com o que ganha, não preste concurso, não vá trabalhar no governo. Entendeu? Então, ainda, além de tudo isso, ainda há uma série de outros problemas para onde vai o dinheiro e a gente não vê. Exatamente. Por que o brasileiro trabalha, acho que é 4 meses por ano, né, para pagar imposto? Exato. Por que o brasileiro trabalha 4 meses por ano? Por causa disso. A máquina é um monstro. Daqui a pouco a gente está aqui na Argentina, que não sei quantos por cento da população é funcionário público. Tem lugar que parece que passa de 50%. Brasil Paralelo soltou um documentário sobre a Argentina aí. Cara, a Argentina é um fiasco, mano. Um país que está em crise, desde que eu me conheço por gente, a gente está em crise. Que país que se sustenta? Se a riqueza é gerada por empresa, por indústria, por comércio, pelo cara que vende fruta na rua, qualquer um que está fazendo alguma atividade assim está gerando riqueza para o país. Quem trabalha dentro do governo, não está. E as empresas de lá, também da Argentina, elas não conseguem sustentar por muito tempo, né? A gente pega, por exemplo, a gente é país vizinho. A gente não vê aquela marca de cerveja mais famosa deles, que patrocinava até time de futebol e tudo mais, a gente não vê direito aqui no Brasil. Sim, nem E chega. a gente está aqui do lado. É mais fácil a gente ver uma cerveja belga do que uma cerveja argentina. Sim. Isso tratando ali
do pouco, né? Fora outras coisas. Aquela marca de alfajor que tinha também. Sumiu. Sim. E quando não some é muito caro. Mesmo sendo aqui do lado. Mesmo né? sendo do lado. Então a gente vê, assim, é nos detalhes que a gente consegue perceber essas coisas, né? Sim. É incrível. País E- empobrecendo, né? E assim, o que vai sobrar aqui do Brasil também? Que empresa que vai se sustentar lá fora? Os bancos. É. Só. Malemar também, né? É. Malemar, porque a gente no Brasil a gente tem a gente tem um consórcio de bancos, né? É? Quantos bancos operam? Privados, 4. Itaú, Santander, Bradesco. Banco do Brasil. Não, então o Banco do Brasil. estatal. 3, né? Porque 3. o Banco do Brasil e a Caixa são públicos. São estatais. Cara, o que é isso? Isso não é livre concorrência. Desculpa, agora que tem os bancos digitais que deu uma queda nisso, né? Os Mas bancos assim, nunca os ganharam bancos digitais também estão sendo engolidos. Estão sendo comprados por eles. Sim. É. O Next já era do Bradesco. O Nubank, o Santander queria comprar. Não sei se conseguiu. Aí o Santander lançou um novo lá, né? Não lembro o nome. Banco Inter, Banco... Já falei. Tem um outro que eu tô tentando lembrar, não consigo lembrar. Caramba. Verdinho, né? Isso. Não consigo lembrar o nome. Bom, anyway. Não tem poder. Todos comprados pelos bancos grandes, né? Não sei. Ou seja, E os que não são vão ser. Ou seja, eles continuam ganhando com taxa alta. A gente não consegue fugir da taxa alta. Não, taxa alta, isso daí é outra coisa, mano. É muita coisa envolvida, não é só culpa do banco também, não. Sim. É tudo. Inclusive esses bosta aí ganhando um monte de dinheiro. O tanto de custo que é operar num país como o Brasil, onde você Quem precisa que vai vir operar no Brasil? Então. Quem que é a empresa que quer vir operar no Brasil? A gente vê empresa aí saindo, Ford saindo, não sei o que saindo, não sei o que saindo. Quem quer vir operar no Brasil? Isso é culpa do Bolsonaro? Então, ele vai resolver sozinho isso? Não, mas colocam a culpa nele. Que nem a pandemia, né? Tudo é culpa do... O genocida, né? Cara... O genocida, o Bolsonaro genocida. Então, assim... Ele que foi lá na China, né? Ele que tem escritório na China, em Wuhan também. Entendeu? A galera entende que, tipo, esse tipo de picuinha aí não leva ninguém a nada. Não vai até levar porque... nada, mas deixa eles assim também, né? Vai fazer o quê? Até porque o inimigo é outro. Puta, é embaçado falar isso, porque é a frase do filme lá do Tropa de Elite. Do Tropa de Elite. Que é um filme bom, inclusive. Né? Então. É um filme bom feito por um cara merda. Mas, tipo assim, cara, a gente sabe, né, de novo, novamente, o político tem muito privilégio. Ele tem que ser cobrado, fiscalizado, e isso tem que diminuir também. Lá na Câmara, no Senado, também tem o cara que serve água lá pro bonitão que tá sentado. Isso também, ao meu ver, isso tem que acabar também. Só que, cara, apesar de ser absurdo, ainda não é o pior. Existe coisa muito pior e as pessoas não sabem. Exatamente. Então, assim, meio por cento do que é. Tratamos aqui... Nem isso, né, mano? Super por cima a gente tratou. Bem superficial. Bem superficial. Então, sei lá, quem sabe dar uma mensagem de Páscoa um pouco mais indigesta, né? Uhum. A Páscoa na libertação. Quem sabe ao início da libertação das pessoas, assim, de que, a gente tem que olhar... É o despertar das consciências. Cara, não digo que a gente vai despertar. Não. A gente não tem nenhum alcance tão grande. É o que eu falei, né? Mas, cara, quem quer saber a nossa opinião também? Uma pessoa que veja isso e fale, puta, é verdade, deixa eu ver quanto ganha o juiz aqui no meu estado, aqui no Maranhão. As pessoas estão morrendo de fome e os caras estão ganhando acima do teto de 39 mil. E isso, né, ali no microcosmos da pessoa, ali no relacionamento pessoal, não mude alguma coisa, né? E aí? É isso. Quer que eu... Alguma mensagem pascual, presidente? Então, o tríduo pascual, paixão, morte e ressurreição, eles refletem bem o período que a gente está atravessando, né? Que nós estamos atravessando, que é a paixão, não só da igreja, mas da humanidade inteira. Todas aquelas estruturas que antes eram fortes, firmes, durante milênios estão derretendo, Ruínas, né? estão todo ruindo. Nós estamos vivendo um período parecido com a queda de Roma, né?
É a nova invasão dos bárbaros. Mas dessa vez é invasão intelectual. É uma invasão... Sei lá, meu. Mas o que acontece? Vai ter a ressurreição. É por isso que nós não podemos perder nunca a esperança, não é? Uhum. Porque é que nem eu sempre cito o Senhor dos Anéis, né? O Tolkien falava muito que da eucatástrofe, né? Sim. Quando tudo começa a dar errado, acontece alguma coisa e a coisa reverte, né? Alguma coisa que vem de fora, entendeu? Algum propósito, assim. Meio que sobrenatural mesmo, né? Então, sobrenatural, e começa a dar tudo certo. E vai dar tudo certo. Nós não podemos perder isso de vista, né? O que a gente pode fazer durante esse período é se preparar, né? Ter estoque de alimento, remédio de uso contínuo, fazer um estoque, pelo menos para 3 meses, né? E, se tudo der certo, até o fim dessa década, nós estaremos em um mundo muito melhor, eu acredito, viu? Tomara. Tomara. Uhum. É isso. Uma mensagem de esperança. Depois de tanta desgraça que a gente falou, né? É, a gente só Uma fala de mensagem de desgraça. esperança. Isso é ressurreição. Falar de Wiz é só desgraça, meu. É. Desgraçados. É. Mas é isso. Beleza, mano. Mais um, né? Ou menos um agora. Menos um. Menos um. Se ninguém me ver aqui semana que vem, já sabe. É. Cheio de Moraes mandou buscar em casa. A gente vai fazer um vídeo seu, uma live ao vivo lá da cadeia. É. É, aí a gente pode virar, mártir, né? O sistema Ou como abaixo. que é? Revolucionário. Vamos acabar com eles, não? Eu creio num conservadorismo revolucionário. É. Enéas Carneiro, né? Aham. Enéas Ferreira Tem que ser Carneiro. assim, né? Tem que ser assim. Que saída a gente... Tá vendo, gente? Essa passividade desses líderes da direita, né? Que a Quais gente vê aí. líderes? Não vou citar não, que Não, a não, gente já, isso a gente já achou, falou né? mal daqueles bostas isso é dos uma pergunta STF. retórica. Entendeu? Isso mesmo, quais líderes? Que isso aí não é líder, não. É? Não tem liderança nenhuma, não. Entendeu? Por isso que eu fico indignado. Que até agora não apareceu um líder de verdade. A gente achou que teria, né? Eu achei, eu comprei a ideia. Eu também. E isso é perigoso. A gente compra a ideia e depois quebra a cara, né? Então. É porque a gente vive de esperança, a gente é movido de verdade. esperança. É que eu achei assim, eu sempre soube que ia ser muito difícil, né? Está sendo, né? Que está sendo. Mas assim, eu imaginava que a postura seria outra. Entendeu? Eu não imaginava o Bolsonaro cercado de militar bunda mole igual ele tá. Braga Neto, Luiz Eduardo Ramos, cara que, completamente fora da linha que elegeu ele. Bom, a gente tá vendo aí os ministros que caíram fora. É. Questão de tempo, eu acho, do Salles e do Paulo Guedes sair fora também. Aí acabou. O projeto conservador que venceu na urna vai estar 100% enterrado. Vai ser o quê? Um governo centrão, Temer, né? Já está sendo isso, né? É um governo Temer. Hoje já é isso. É isso. Bom, encerrei, mano. Bom, por hoje é só, pessoal. Se você puder, curte aí e compartilha nosso vídeo, porque como a gente falou várias vezes aqui, a gente é só 3 caras que fazem um podcast, por enquanto sem estúdio próprio, e não temos nem como trazer gente para ser entrevistada, porque a gente ainda não tem estúdio. O dia que a gente tiver, você vai ver a gente falar menos e o entrevistado falar mais. Falta pouco. Deus queira que uma semana. Mas, então a melhor forma que você tem para ajudar a gente aí é curtindo, compartilhando. Se gosta demais, tem um Apoia-se. No nosso YouTube lá, todos os vídeos a gente sempre coloca o nosso Apoia-se. Você dá uma procuradinha lá. Apoia.c/agora podcast. Aí. É isso aí. Você consegue dar uma ajuda além de curtir e compartilhar se você quiser. E por hoje é só. Falamos bastante. É isso. Espero que tenha sido proveitoso aí para você. É nóis. Obrigado, pessoal. Até a próxima aí. Até semana que vem. Tem!